Fala pessoal, Vitor aqui para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo diferente. Eu vou contar aqui uma história, né, dos meus 5 anos aí, 5 anos e meio como investidor e como eu fiz, como eu consegui, sabe, qual o valor eu tenho hoje investindo de início 500 euros por mês. Depois disso passei para 800, depois para 1.000. Hoje eu mantenho essa média de investimento mensal. Como está minha carteira hoje, depois de 5 anos e meio fazendo essa prática, né? Investimento mensal, consistente. Vez ou outra falha, mas a gente acaba compensando no outro mês. Mas, no geral, é isso. E não vou, assim, citar nomes de ativos, sabe? Os valores eu vou falar aproximado, porque também a gente não precisa ficar, né, expondo a nossa vida financeira na internet. Mas é só para vocês terem uma ideia, né? E, e tirar a conclusão de vocês mesmo. Ah, se funciona, se não funciona, se foi bom, se não foi. Sabe, que a gente vê muita coisa aí na internet falando que, não vale a pena, não sei o quê. Às vezes é melhor pegar esse dinheiro, gastar, fazer isso, fazer aquilo. E, assim, claro, cada um tem a sua vida, suas escolhas, seus objetivos, né? Tem gente que prefere, viver total agora, e tem gente que pensa mais no futuro, para daqui a alguns anos não depender de chefe chato, de emprego, sabe, de horário. Eu me encaixo nesse grupo, né? Eu tô buscando a minha independência financeira para daqui a algum tempo eu não precisar mais, sabe, dar satisfação para ninguém. Eu ser livre, eu ter um investimento que pague minhas contas, sabe? Mas nunca, assim, parar de trabalhar. Eu vou trabalhar com o que eu gosto de fazer, com o que eu queira gastar meu tempo, sabe? Então, assim, esse mito, né, que a pessoa vai parar de trabalhar, vai ficar ali só na sombra, deitado na rede, sem fazer nada. Isso também, eu já falei em algum vídeo para trás, não é assim tão real, tão simples quanto isso. Porque muita gente, quando chega nesse ponto, às vezes fica até um pouco perdido, não sabe mais o que fazer, às vezes entra em depressão e começa a tomar atitudes, ações erradas. Então, é isso. Vamos para o que interessa, né? Vamos entrar aqui no assunto da carteira do canal. Não é carteira do canal, mas pronto. Eu tô aqui com ela aberta no meu outro telefone. Olha, essa carteira, eu comecei ela no final do ano 2019. Então vamos considerar o início de 2020. A gente sabe o que aconteceu esse ano, né? E tudo caiu, sabe? Onde todas as ações, fundos imobiliários caíram muito por causa daquele fato mundial que teve. E foi exatamente nessa época que eu comecei a estudar, a investir ali de pouquinho em pouquinho. E isso acabou se refletindo, né, no resultado. Bom, a minha carteira hoje, eu vou colocar aqui na tela, né, uma foto, mas eu vou estar olhando aqui no telefone agora para poder falar com mais exatidão, né, os dados. Minha carteira hoje ela está dividida em 30% de fundos imobiliários, para ter aquela renda mensal constante ali todo mês, para continuar aumentando meus aportes, né, cada mês, e compensar nos meses que eu não consigo fazer o aporte, eu reinvisto os dividendos e depois eu acabo compensando esse aporte 1, 2 meses para frente. 30% em fundo imobiliário, 30% em ações, né, ações pagadoras de dividendos. Eu prefiro ações mais sólidas, mais estáveis e que paguem dividendo trimestral, bimestral, anual, tanto faz, mas que paguem uma boa média de dividendos. Eu tenho 30% atualmente em caixa, mas aqui eu coloco vocês vão ver aí na imagem, tá assim, caixa em euro. Por quê? Isso é um caixa que eu tenho aqui em Portugal, em euro. Aqui na planilha está convertido para reais, para eu saber quanto eu teria em reais se eu quisesse investir aí. Então, esse dinheiro é um dinheiro que eu tenho deixado aqui de lado, que serve como meu caixa aqui em euro. Porque é bom também a gente se proteger do real. A gente ter nossos investimentos, claro, mas ter também um pouco de dinheiro em moeda forte, em euro, em franco suíço, em dólar, em criptomoeda, que é o próximo item da lista aqui. Eu tenho também 10% em criptomoedas. É um valor alto, eu considero alto, porém é um valor que eu conscientemente decidi colocar para risco. É um valor que pode muito bem se multiplicar aí por 5, 3, 10 vezes, como pode também virar pó. Pode, de repente, cair 80% e acabou, sabe? Então a gente tem que estar bem ciente disso. Então, recapitulando aqui, minha carteira hoje está 30% em fundo imobiliário, 30% em ações de dividendos, 30% em caixa, em euro, moeda forte, e 10% em criptomoedas. Essa é a divisão global da minha carteira de investimentos. E como eu consegui chegar. Assim, o valor aproximado da minha carteira hoje está em mais ou menos 250, 260 mil reais. Como eu consegui chegar nesse valor, aportando em média 500, 600, 800 mil euros mensais? Porque se você fizer a conta por mês, vamos supor, 5 vezes 2, 60. 60 vezes 1.000, 60 mil. Mas como que em 5 anos você teria que ter 60 mil reais, você tem 260 mil? Bom, essa carteira
Eu não tenho só o meu trabalho aqui, né? Eu tinha, né? Hoje em dia eu já tive uma mudança de investimentos no Brasil. Eu tinha fonte de renda no Brasil. Hoje eu já não tenho mais essa fonte de renda direta, né? E essa fonte, ela me rendia, todo fim do ano, ela me rendia uma boa quantia, sabe? Em reais. Eu nunca trouxe dinheiro do Brasil para a Europa. Graças a Deus, nunca precisei trazer. Às vezes eu mando um pouco daqui para aí, para compensar um investimento ou outro. Quando surge uma oportunidade aí de ações, de subscrição de fundo imobiliário, eu mando um pouquinho para comprar. Mas eu nunca trouxe dinheiro do Brasil para a Europa. Só quando eu vim para cá, claro. Mas. E essa fonte de renda que eu tinha no Brasil é gado, né? Meu avô deixou um pedaço de terra para meu pai. E eu, meu irmão e meu pai também temos lá cabeça de gado, né? Vaca, e elas vão criando, vão dando bezerro, a gente vende o bezerro, depois às vezes vende a vaca. E isso é uma fonte de renda que eu tinha no Brasil. Hoje eu já não tenho mais essa fonte de renda, porque eu decidi sair desse negócio, apesar de ser um negócio excelente, excelente. Porém, como eu tô na Europa, eu não tô lá para poder ajudar meu pai, ajudar meu irmão ali no dia a dia, sabe? É trabalhoso, não é fácil. Claro que sempre que vendia gado meu, bezerro e tudo, eu tinha, né, meu lucro e também pagava a parte deles. Porém, eu vi que eu estava meio que travando o lado deles, né? Porque a gente tem um número, uma certa área, e nessa área a gente consegue colocar um número X de cabeças de gado. E acabou que fica dividido por três, cada um tem ali uma quantidade até ok. Porém, se fosse só duas pessoas, era melhor para eles. Eu pensei nesse sentido. Aí eu decidi sair, né, dessa sociedade, né, que a gente tinha. Eles compraram a minha parte. Eu peguei esse dinheiro também e investi. E para poder ficar melhor para eles. Eles terem mais área, poder colocar mais animais por hectare, terem um lucro maior para eles, já que eles que estão lá diariamente, então eles que estão fazendo todo o serviço, manutenção, vacinação, sabe? Então eu achei melhor dessa forma. Apesar de financeiramente ser pior para mim, mas também a gente não pode, eu no caso não posso pensar só nisso, né? Para mim tava muito bom, mas eu não achava justo. Pronto. E eu tinha essa renda, né, desse negócio. Depois que eu saí, eles compraram minha parte, eu também investi um pouco desse dinheiro. Um pouco não, eu investi totalmente nesse dinheiro. É, e é isso. Por isso que eu tenho esse valor mais alto hoje. Mas, se a gente pegar todo o dinheiro que eu investi, né? Assim, em investimento direto, né? Do bolso para carteira, desconsiderando essa parte do gado e tudo, contando com reinvestimento dos dividendos. Quando a ação subia muito, às vezes eu vendia, pegava o lucro e reinvestia, sabe? Esse dinheiro, com certeza, estaria maior do que os 60 mil. Não tem como eu fazer essa conta hoje, porque, assim, é meio que impossível. Mas, com certeza, seria maior. Porque teve valorização, teve dividendos pagos. Eu tenho a média aqui, deixa eu até olhar aqui também, eu vou colocar aqui na foto, o meu gráfico de dividendo anual. Vocês vão olhar, vocês vão achar muito interessante. É o gráfico que eu mais gosto de toda a minha carteira aqui. Cadê? Como é que eu vou lá, gente? Controle de dividendos. Eu vou colocar ele na tela também. O meu, né, os meus dividendos, olha só, para vocês verem, o primeiro ano eu tive de dividendos R$ 670. No segundo ano, R$ 2.000. No terceiro ano, R$ 3.800. No quarto ano, 5.600. No quinto ano, R$ 9.250. Isso de dividendos. E esse ano, ainda faltam 3 meses para receber de dividendos, eu já tenho R$ 8.946. Ou seja, com mais 3 anos, mais 3 meses aqui, esse número vai beirar ali os R$ 12.000 de dividendos, que dá uma média de mais ou menos R$ 1.000 por mês, que é mais ou menos o que eu invisto mensalmente. Ou seja, eu estou chegando no meu 6º ano de investimento e os meus dividendos, né, da minha carteira já estão no valor do meu aporte. Então, se eu continuar com esse aporte mensal de R$ 1.000, mais os R$ 1.000 de dividendos, meu aporte passa a ser de R$ 2.000. É aí que vem a mágica dos juros compostos, né? Por exemplo, hoje, se eu quiser parar de investir, eu posso só continuar reinvestindo o meu dividendo, que já vai ser como se eu estivesse investindo os R$ 1.000 mensal. É claro que se eu conseguir ter meu dividendo, reinvesti-lo e, ainda assim, continuar ali investindo os R$ 1.000 por mês, essa carteira, daqui 2, 3, 5 anos, imagina onde ela vai estar. Bom, os meus dividendos, às vezes, eu utilizo deles. Não vou mentir, não vou falar que eu reinvisto 100% dos dividendos, porque eu utilizo ele de uma forma de eu viajar de graça para o Brasil, vamos dizer assim. Não é bem de graça, mas dá a entender. Porque, às vezes, quando eu vou para o Brasil, eu compro a minha passagem em reais, né, pelo Nubank. E eu parcelo ela. Aqui em Portugal é difícil, a gente quase não consegue fazer compras parceladas. No Brasil a gente tem essa vantagem, né? Então eu compro ela parcelada, sem juros, e os meus dividendos, uma parte dos meus dividendos, paga essa passagem para mim.
Ou seja, eu consigo viajar de graça. Eu vou para o Brasil, compro a passagem, e os meus dividendos já pagam, parte dos meus dividendos pagam essa passagem para mim. Então é como se eu viajasse de graça. Isso é bom. Tirando isso, esse uso que eu dou para os dividendos, que é pagar minha passagem quando eu vou para o Brasil, que é mais ou menos uma vez por ano, às vezes ano sim, ano não, então dá uma média de 1 ano e meio. Eu vou no Brasil a cada 1 ano e meio, entendeu? Então, tirando isso, os meus dividendos são 100% reinvestidos, né? E mesmo assim, mesmo eu gastando uma parte deles às vezes para pagar as passagens, ainda é um valor considerável, né? E eu não considero isso como, vai atrapalhar a minha estratégia e tudo, porque se eu tivesse que mandar dinheiro daqui em euro para converter para real, pagar taxa, IOF, não sei o quê, eu ia gastar mais. Se eu já tenho o real aí, né? Eu vou gastar minha moeda barata, minha moeda pior, que é o real, e vou manter o meu euro aqui em carteira. Porque o euro, com o passar do tempo, ele vai se valorizando, igual, assim como o dólar, em relação ao real, ele vai se valorizando, né? Então, eu considero que seja uma estratégia boa, inteligente. Tem funcionado muito para mim. E é isso. A gente continua aqui tentando, né, buscar esse sonho aí da independência financeira. É claro que no meio do caminho surgem outros sonhos, surgem outras oportunidades, às vezes um imóvel, tal, não sei o quê, um negócio, um investimento que você possa fazer, mas aí é de cada um, sabe? Se vale a pena, se não vale pegar uma parte desse investimento para poder gastar e realizar algum sonho. Mas no geral é isso. O resultado, meu investindo 1.000 euros, R$ 1.000 por mês, o resultado que eu tenho hoje é esse. E se você está começando nesse mundo aí de investimentos, de independência financeira, cara, foco, tem seu objetivo e segue em frente. Valeu.